Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. Na aula de hoje eu vou ensinar você a criar uma rua completa utilizando o novo recurso de decalques no V-Ray para o SketchUp. Vamos lá! Nessa aula eu vou criar uma rua do zero. A gente vai usar esse arquivo aqui no SketchUp, um arquivo bastante simples. Eu coloquei apenas uma árvore para gerar uma sombra e também tem alguns objetos que eu vou distribuir depois com o Scatter. Essa cena eu vou criar o asfalto primeiro e depois a gente vai usar dois sites para poder baixar as texturas. O primeiro site é o Ambiente CG e o segundo é o Texture.com. E nessa aula eu vou dar dicas para você poder criar os seus próprios decalques no Photoshop. A gente vai usar simplesmente texturas gratuitas. Então vou voltar lá no SketchUp e começar a criar o piso aqui, o plano, que vai ser o meu asfalto. Eu vou começar com a fita métrica, definindo aqui a distância de 1,8 para a ciclofaixa, uma distância aí padrão, e a partir desse ponto colocar 7 metros para a largura da rua. Eu também vou fazer uma marcação aqui para poder desenhar um retângulo. Eu estou fazendo essa rua com um comprimento mais ou menos de 11 metros, mas você pode usar o tamanho que você preferir. Eu vou traçar uma linha nesse ponto para poder criar o asfalto e também a cor da ciclofaixa. Vou até o menu editar e excluir as guias para deixar meu arquivo limpo e já vou salvando o arquivo para poder manter todos os objetos no lugar. E agora eu vou criar um grupo desse objeto e baixar a primeira textura. Vamos até o site Ambiente CG, vamos até materiais, vamos pesquisar por asfalto, lembrando que você deve pesquisar em inglês. E como eu quero usar os decalques lá no V-Ray, eu não vou pegar uma textura como essa, eu quero pegar uma textura que seja apenas o asfalto mesmo. Vou selecionar a minha textura, clicar em Download, vou baixar a textura em 4K, no formato PNG para ter melhor qualidade. Eu vou arrastar minha textura para dentro da minha pasta Maps. Em seguida eu vou extrair esse arquivo aqui. E você vai perceber que ele vai vir com muitas texturas e até mesmo o preview desse material. A gente vai deletar esse preview, a pasta também zipada aqui e esses outros arquivos que servem para outros programas e também deletar o Normal Map DirectX. Eu não vou usar ele uma vez que o V-Ray trabalha com o modo OpenGL. Também vou deletar esse mapa de opacidade porque aqui ele não vai fazer sentido. Eu já tenho as texturas principais, agora vamos voltar no SketchUp e criar o material de asfalto aqui no V-Ray. Botão direito do mouse, material Generic, vamos chamar ele de Master Tuts Asfalto. E eu vou criar esse material utilizando os conceitos PBA, selecionar o Diffuse, adicionar minha textura Color, em seguida voltar uma vez, selecionar em Refraction o IOR com o valor de 1,5, em seguida definir o Reflection Color com 100% branco para ter o meu material fisicamente correto. Então aqui eu já tenho o meu material base, vou mudar o Surface Control para Roughness e carregar a textura a partir da pasta também, para ele poder ficar configurado da maneira certa, já no modo linear. Ok, vamos voltar uma vez, a minha textura base já está pronta, agora só falta a gente adicionar o Normal Map. Vamos até o Bump, selecionar Normal Map, selecionar a pasta e carregar a textura correta no formato OpenGL e definir No Filter para o filtro. Ok, vamos aplicar esse material aqui ao objeto, selecionar materiais, clicar sobre o material, aplicar e definir também um tamanho para ele de aproximadamente 2 metros. Ok, já tenho o meu material pronto para essa configuração. Agora a gente vai duplicar esse material e eu vou criar a cor da ciclofaixa. Vou simplesmente colocar aqui a palavra Bike, ok, deletar a textura no Diffuse, selecionar o Diffuse Color, colocar o valor em 70% vermelho e depois retirar um pouco a saturação. Vamos aplicar esse material. Como esse é um material dielétrico, o que a gente fez aqui foi simplesmente tirar a textura do asfalto, colocar uma cor no Diffuse, mas manter as mesmas configurações para o reflexo e também para o bump. Então agora a gente já tem uma textura pronta aqui, o nosso material completo. Vamos renderizar em tempo real para a gente acompanhar as mudanças que a gente está fazendo aqui. Então esse aqui é o resultado, olha só que legal. Eu já tenho a textura do asfalto
e já tenho também a textura para ciclofaixa. Mas a nossa rua ainda não está completa, a gente precisa adicionar os elementos de marcação. Eu vou começar adicionando as faixas aqui no meu modelo. E para isso a gente vai usar a nova ferramenta do Vray chamada Decals. Essa é uma ferramenta muito poderosa que permite você adicionar praticamente decalques a qualquer objeto 3D no SketchUp. Eu vou voltar no ambiente CG, selecionar categorias e olha só que legal. Aqui você vai encontrar essa opção chamada Road Lines e você vai encontrar diversas faixas aí para poder usar no seu modelo. Eu vou selecionar esse modelo aqui, em seguida fazer o download em 4K. O arquivo não é muito grande, eu vou arrastar essas texturas para dentro da minha pasta e extraí-la aqui. Para deixar o arquivo organizado, eu vou deletar tudo aquilo que eu não vou precisar. A textura Normal Map DirectX, que também vem junto com o arquivo. As demais texturas vamos usar aqui no modelo, tá certo? Principalmente o mapa de opacidade. Vamos voltar lá no SketchUp e criar o nosso primeiro decalque utilizando a ferramenta. E é bastante simples, olha. Basta você selecionar a ferramenta, clicar em um ponto e arrastar para poder definir um objeto. Vou dar um clique e depois elevar esse cubo. Perceba que é através dele que você vai adicionar todos os elementos ao seu modelo. Caso esse decalque ele esteja acima de algum objeto, ele vai desenhar também esse decalque sobre ele, tá bom? Então é muito importante você ficar atento a isso. E também é legal a gente sempre renomear os nossos decalques. Você vai encontrar esse objeto aqui em geometrias. Eu vou dar duplo clique e renomear ele para Road Lines. Assim fica fácil da gente identificar cada objeto. Mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em materiais para você poder ver os dois elementos aqui, olha, materiais e geometrias. Em seguida vamos criar um novo material genérico. Vou chamar ele de material Master Touch, Road Lines e carregar os nossos arquivos. Vou trazer aqui o arquivo para a minha visualização. Em seguida arrastar essa textura Diffuse Color para dentro do Diffuse, selecionar o Reflection e definir as propriedades PBR com Reflection Color em 100%. Eu vou manter na refração, em OR vamos colocar o valor de 1,5 para que a faixa não fique tão brilhante, mudar Surface Control para Roughness e carregar a textura a partir da pasta, a textura correta aqui também, Roughness. Esse efeito de decalque ainda não está aparecendo aqui no Vray. A gente precisa adicionar o material em Road Lines, né, no nosso decalque. Eu vou arrastar o material para dentro desse slot. E olha só que legal, ele já vai começar a aparecer aqui. Eu vou dar um stop e renderizar novamente para a gente poder ver o efeito aqui na tela. Como eu ainda não adicionei o mapeamento de opacidade, a gente vai selecionar a opacidade, carregar a textura. E olha só que efeito legal a gente vai conseguir aqui no nosso material, olha só. Um efeito muito legal, e se você já gostou só dessa dica aqui, já compartilhe utilizando a hashtag Aprendi no Master Touch, coloca aqui nos comentários também e já compartilhe a aula para que mais pessoas aprendam a utilizar essa técnica também super legal aqui do Vray. Eu vou adicionar um outro decalque na minha cena, vou criar ele nesse espaço aqui. Vou colocar um tamanho para ele dessa vez, a gente não vai colocar simplesmente aqui uma dimensão aleatória, eu vou colocar ele nessa altura, porém eu vou definir o tamanho dele selecionando o decalque e colocando o tamanho, vou colocar 56 por 56. Esse tamanho é apenas para que a gente possa ter um objeto quadrado aqui na cena. Eu vou renomear esse arquivo para Bike e trazer uma outra textura. Eu vou selecionar novamente Road Lines e aqui a gente vai encontrar essa textura, olha, super legal. Tem outras texturas também ali que você pode baixar. Vou baixar a textura no formato 4K, abrir a minha pasta e arrastar esse arquivo para dentro da minha pasta de mapeamentos. Da mesma forma, extrair o arquivo aqui e deletar aquilo que eu não preciso. Selecionar cada uma dessas texturas, também o Normal Map DirectX. Ok, vamos lá para a gente poder adicionar esse objeto aqui no nosso decalque também.
Como eu falei, eu criei um objeto quadrado para poder manter exatamente o tamanho dele, mas você pode usar qualquer tamanho que você quiser. Eu vou criar um novo material, generic. Vamos chamar esse material aqui de MT Bike. Em seguida, carregar cada uma das texturas, seguindo cada um dos mapeamentos aqui corretos. Então, Color and Reflection, 100% de reflexo. Eu vou adicionar Bitmap no Roughness, selecionar minha textura Roughness, lembrando de modificar Surface Control para Roughness e também definir na refração o valor de OR em 1,5, que é o valor padrão para os materiais PBR. Também vamos até a opacidade, adicionar a textura correta. Assim a gente já vai recortar o modelo, olha, super legal. Vamos clicar em abrir, voltar uma vez e adicionar também Normal Map com a textura para poder criar um relevo aqui do objeto. Vamos colocar abrir, retirar o filtro e ok, tá certo? Vamos adicionar esse material ao nosso decalque bike. Vamos arrastá-lo para dentro do slot, ok? Damos stop e renderizar novamente para a gente ver a atualização dele aqui, olha. Olha só que legal, a gente vai ter o nosso piso aqui marcado, olha só. Muito legal, a gente já tem também esse elemento. Se você quiser rotacionar o objeto, é bastante simples, olha. Basta você selecionar o modelo do decalque e em seguida girar. Muito legal, não é? Agora falta apenas a gente colocar a faixa de pedestres. Mas eu vou usar essa textura para poder dar uma dica bem legal aqui no Photoshop, para você poder criar os seus próprios decalques. Então eu vou abrir o Testware.com, eu vou até Roads, em seguida selecionar marcações. A gente vai encontrar aqui uma textura que a gente pode usar, que é essa textura daqui, olha. Em seguida eu vou fazer o download dela no formato médio. Ele tem outros formatos, mas é para a categoria Premium. Eu vou carregar essa textura dentro da minha pasta. Eu vou abrir essa textura no Photoshop e usar a nova ferramenta de seleção de objetos. Você vai simplesmente marcar essa opção, em seguida arrastar a seleção sobre os objetos e você vai ver que ele vai selecionar automaticamente cada um deles. Dá para selecionar a maioria das informações do objeto. Eu vou duplicar essa camada. Assim a gente vai ter, olha, as faixas já cortadas de uma maneira muito rápida. Em seguida eu vou criar uma nova camada. E para essa nova camada eu vou criar uma cor aqui no Photoshop a partir dessa cor principal. Geralmente é assim que a gente faz para poder conseguir o efeito correto da textura. Eu vou pegar uma cor mais escura aqui, olha, clicar em OK. Em seguida preencher essa textura com essa coloração. Eu vou duplicar essas faixas, selecionar a camada de baixo e em filtros eu vou selecionar desfoque gaussiano. Assim a gente vai ter esse material espalhado para que ele não crie nenhuma borda lá no SketchUp, tá? Na hora que a gente usar o decalque. Isso aqui é uma técnica para que a gente possa criar esse efeito. Vou clicar em OK. Vou selecionar essa camada novamente. Eu já tenho a minha cor do Diffuse. Agora eu vou selecionar a camada para a gente poder criar um novo material. Para isso, a gente vai usar a opção varinha mágica para selecionar essa parte vazia, criar uma nova camada, resetar as cores do Photoshop para preto e branco. Lembrando que o preto representa a transparência lá na opacidade. Clique em Alt Backspace para preencher de preto. Em seguida, digite Ctrl Shift I para inverter a camada e digite Ctrl Backspace para poder pintar de branco. Digite Ctrl D e olha só, a nossa textura de opacidade também já está pronta. Eu vou salvar essa textura primeiro. Vamos até exportar, exportação rápida. Eu vou dar o nome para ela de faixas, tá? Vou colocar ele como um Z-Cross. Em seguida eu vou colocar a palavra opacidade. Eu vou esconder essa camada e salvar a minha textura, que vai ser a cor do Diffuse. Então vamos selecionar o mesmo nome e eu vou chamar ele de Color. Eu não vou criar a textura Normal Map nem a textura Roughness, porque a gente precisa criar essas texturas de forma fisicamente correta e para isso eu precisaria utilizar outras ferramentas.
E como eu quero trabalhar nessa aula em workflow completamente gratuito, a gente vai fazer dessa maneira. Aqui já tem o suficiente para a gente poder criar o decalque. Então vamos voltar lá no SketchUp para que a gente possa colocar a faixa no lugar correto, legal? E uma dica que eu dou é o seguinte: você pode bloquear os seus decalques para eles não se mexerem aqui na tela na hora que você criar um novo elemento. Então fica muito fácil também, olha, você pode selecionar qualquer objeto e ele não vai sair do lugar. Eu vou criar um novo decalque, selecionar a visualização aqui, olha, e ver o tamanho dele na visualização aqui na tela, legal? Vamos adicionar ele para a mesma altura. Perfeito, olha só, ele já está aqui e eu vejo que ele está em cima da minha faixa. Então vou mover ele para o lado para colocar ele no lugar correto. Vou levar ele um pouquinho mais aqui para o meio. Ok? E eu já vou duplicar esse objeto. Se você duplicar um decalque, você vai ter uma instância dele e o mesmo material que você colocar em um já vai funcionar no outro também. Então a gente vai fazer ele dessa maneira. Eu vou selecionar esse objeto agora aqui nas geometrias. Vamos chamar ele de faixa de pedestres. Eu vou adicionar um novo material com o mesmo nome. Com essas duas configurações, eu vou adicionar a textura que eu criei. Selecionar Color. A gente pode deletar a textura que está lá na pasta, tá bom? Aqui a gente não vai usar mais aquela textura. Eu vou voltar uma vez. Trabalhar na configuração do meu material PBR. Vou deixar o Reflection Color em 100% branco. Reduzir o Glossiness para 0,55 para deixar ele menos brilhante. Vamos adicionar esse material ao decalque. Em seguida, dar um stop e atualizar o nosso modelo. Ele já vai aparecer aqui com fios, mas ainda sem o recorte. E também, olha, a direção, que é muito importante a gente modificar. Vou selecionar aqui o objeto, rotacionar. Ok. Deletar esse outro modelo. Copiar ele aqui novamente. Olha só, ele já está ali certinho. A gente pode colocar do tamanho que a gente quiser aqui as nossas faixas. Vamos adicionar o mapa de opacidade que a gente criou. Vamos até Bitmap, selecionar a textura e olha só que legal. Agora a gente tem um efeito aqui correto. Eu vou aumentar só um pouco mais o tamanho dessas faixas. Vou trazer ele um pouco mais para o lado. Aumentar o tamanho desse objeto. Ok, eu vou deletar novamente esse outro aqui e copiar ele para o lado para a gente poder ter o efeito. A nossa rua agora está completa. Os elementos ficaram muito bem configurados aqui na cena. Você pode adicionar outros elementos. Eu vou selecionar esse plano, adicionar um scatter. Vou clicar na ferramenta de seleção, clicar em todos os objetos que eu tenho aqui, olha, para distribuir. Em seguida, no scatter, clicar em adicionar elementos, eles já vão aparecer aqui na tela. Olha só que legal. Para finalizar, eu vou adicionar um dos veículos disponíveis na coleção exclusiva para os alunos do curso Master V-Ray. Eu vou adicionar esse objeto selecionando componentes, clicar no objeto e adicionar ele aqui na tela. Vamos afastar um pouco e posicionar o objeto aonde eu quero aqui no meu modelo. E essa aqui é a configuração final da nossa cena utilizando os decalques no V-Ray para o SketchUp, com recursos que vai tornar o seu render ainda mais profissional. E se você gostou dessa aula, deixa seu like. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!